Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, já é quarta-feira, em 21 de junho. Estamos no ar com a segunda edição do TVU Jornal e com orientações para as mamães. Alguns cuidados são necessários na hora de amamentar. Tudo para que o bebê não se engase. Preparamos uma reportagem com dicas importantes e ainda, em Votuporanga contratou-se mais do que demitiu no mês de maio. Destaque para a indústria. O resultado positivo pode ser aquela esperança de que a crise está passando. Hoje tem novidade na programação da TV Unifev. Estreia o programa A Educação e Eles. E também vamos falar sobre a alimentação orgânica. O setor tem lucrado com a preocupação dos brasileiros em manter o corpo e a saúde em dia. Estamos no ar. Nós já falamos aqui no TVU Jornal de alguns casos que o bebê morreu engasgado depois de ser amamentado. E essa situação acabou preocupando muitos pais. Chegaram algumas dúvidas aqui na nossa redação, por isso nossa equipe conseguiu aí conversar com um especialista que deu algumas dicas na hora de amamentar os bebês e o que fazer em casos extremos. E é aquilo que a gente sempre tem orientado. Apesar de ser um momento de desespero, é preciso ter muita calma nessa hora para salvar a vida das crianças. A amamentação é um dos momentos de maior intimidade da mãe com o bebê e um dos mais importantes para o desenvolvimento das crianças. Apesar de ser um ato aparentemente simples, ele requer cuidados especiais. Segundo os especialistas, os bebês podem ter refluxo ou engasgar durante a amamentação. Embora isso não seja muito comum, o problema pode até levar à morte caso a criança não seja socorrida a tempo. Para evitar surpresas, os profissionais orientam que as crianças nunca devem mamar na posição horizontal. O melhor posicionamento para se alimentar o bebê é na posição vertical, levemente sentado, onde a gente deixa aberto as vias aéreas superiores, que é a parte do nariz, a parte da boquinha, garganta, que auxilia na respiração e na deglutição do bebê. Horizontal nunca? Horizontal nunca, porque corre o risco de broncoaspirar, né? Aí o bebê pode engasgar, pode ter vários problemas respiratórios por conta desse posicionamento mal adequado. Além disso, outras dicas importantes podem ajudar as mães. Para isso, nós vamos utilizar essa boneca para exemplificar melhor. Deixar o bebezinho assim, levemente sentado, né? E a gente apoia a nossa mão entre a cabeça e as costas, porque o bebezinho, quando ele é pequenininho, ele não tem a musculatura onde ele já sustenta a cabeça, então a cabeça fica dançando. A gente apoiando nossa mão desse jeito que eu estou fazendo, e esses 3 dedos aqui ficam embaixo, a gente tanto acomoda o pescoço quanto as costinhas do bebê. Então, a gente pega e oferece a chuca devagarzinho para o bebê. A mãe que amamenta no peito, existem várias posições para amamentar no peito. Então, a gente tem a posição tradicional, que a gente coloca o bebê para amamentar, sempre barriga com barriga. Na hora que a gente for colocar o bebê no peito, a gente tem que ver como esse bebê vai abocanhar o bico, para não rachar esse bico, machucar esse bico mais para frente, que aí ele tem que formar uma boquinha de peixe no bico do peito da mãe. Karina é mãe pela segunda vez e diz que já participou de um curso de orientação sobre amamentação. Ela explica que sempre fica atenta para que seu bebê não corra o risco de engasgar. Eu coloco ele sempre sentadinho, nunca virado de barriga para cima, sempre ele virado para mim, para ele não engasgar. Mas se por acaso você tiver que enfrentar uma situação de engasgo, por exemplo, o primeiro passo é manter a calma e seguir essas orientações dadas pela enfermeira. Elas são essenciais para salvar a vida das crianças. Eu coloco o bebê no meu braço, com as perninhas tipo cavalinho, coloco ele de ponta cabeça e dou 5 batidas nas costas. São batidas levemente fortes,
né? Dou 5 batidas e olho para ver se ele voltou a cor e se ele desengasgou. Na terceira, quarta batida, ele vai chorar. Ele chorando, ele vai mostrar que já está desengasgado. Mas a manobra é essa: coloca o bebê de ponta cabeça no braço e 5 batidas nas costas até o bebê desengasgar. Enquanto você faz aí esses primeiros socorros, peça para alguém entrar em contato com o SAMU pelo 192. Lá eles também vão te passar mais orientações, tá? E agora a gente já vai direto para saber as notícias da região. Hoje quem traz para a gente os destaques do Noroeste Paulista é a Inaê Rodrigues. Inclusive, ela vai falar de mais uma apreensão de drogas. Boa noite, Inaê. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. 3 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas hoje de madrugada em Penápolis. No carro onde eles estavam foram encontrados mais de 500 tabletes da droga. Os suspeitos confessaram à polícia que pegaram os tijolos de maconha no Mato Grosso do Sul e levariam para Goiânia. Eles foram levados para a cadeia de Penápolis. Também na madrugada de hoje, o incêndio atingiu um ponto de apoio na zona norte de Rio Preto. Segundo os bombeiros, ventava bastante no momento do incêndio e as chamas se espalharam rapidamente pelo local, que foi criado pela Prefeitura para a captação de pequenas quantidades de resíduos da construção e demolição sem condições de uso. O fogo foi controlado com a ajuda do Corpo de Bombeiros e máquinas da Prefeitura. Os bombeiros disseram que essa é a segunda vez que pega fogo no local nos últimos dias. Ninguém ficou ferido e as causas do incêndio serão investigadas. 3 homens foram presos depois de roubarem um caminhão bitrem carregado com cana-de-açúcar em uma fazenda de Lourdes. Segundo a polícia, o motorista do caminhão contou que esperava o veículo ser carregado quando foi abordado pelos suspeitos. O helicóptero Águia localizou o caminhão e um dos assaltantes. Os outros 2 foram encontrados em Gastão Vidigal, a quase 30 quilômetros do local do roubo. Os 3 foram presos em flagrante e encaminhados para a cadeia de Penápolis. O caminhão foi recuperado e entregue ao dono. Essas são as notícias da nossa região de hoje. Daqui a pouco eu volto. Até daqui a pouco, Inaí. Aqui em Votuporanga, alguns cruzamentos de ruas e marginais, como na Rua das Américas, Ivaí e Mato Grosso, estão recebendo novos sarjetões, dispositivos aí necessários para o escoamento da água das chuvas nas guias, garantindo a conservação do pavimento e a vida útil do asfalto. Para isso foi necessário a interrupção do fluxo de veículos e pedestres nesses trechos, por isso é importante a atenção. Serão investidos quase R$500 mil nessas obras. E você já deve ter ouvido falar do déficit de atenção e da hiperatividade. Esses são problemas que surgem na infância e que têm grande impacto na vida de quem sofre os transtornos. Pesquisas apontam que muitas crianças levam tudo isso até a vida adulta. Gabriel tem 12 anos. Desde os 5 faz tratamento psiquiátrico para déficit de atenção com hiperatividade. Durante muito tempo foi considerado menino problema nas escolas que frequentou. Havia momentos ali que, além da impulsividade, já resvalava para a agressividade, então se tornava uma criança agressiva. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH é uma doença que afeta o amadurecimento dos neurônios. A pessoa tem dificuldade de se concentrar e costuma agir com impulsividade. Mas como diferenciar uma criança saudável e agitada de uma criança doente? Segundo essa psiquiatra, os sintomas têm de estar presentes há pelo menos 6 meses e afetar a qualidade de vida da criança e da família. O que caracteriza o TDAH e que diferencia quem tem TDAH de quem tem uma desatenção normal ou uma hiperatividade normal é a intensidade desses sintomas. O diagnóstico é feito por profissionais de psiquiatria e envolve uma avaliação detalhada. O médico deve conversar com a criança e com os pais e buscar informações sobre como ela é na escola e com os amigos. Na maioria dos casos, o paciente diagnosticado com déficit de atenção tem que tomar medicamento. E é aí que começa a polêmica. Alguns especialistas defendem que o tratamento tem que ser iniciado o quanto antes. Eles acreditam que quem não se trata pode acabar desenvolvendo outras doenças, como depressão, ansiedade ou até dependência química. Mas também existem profissionais que veem com preocupação o uso de remédios tarja preta por crianças. Esta psicóloga especialista em educação acredita que rotular a criança como doente pode atrapalhar o desenvolvimento. Para ela, é preciso olhar o contexto em que essa criança vive. Que nós somos iguais, né? Não tem uma régua que diga que
temos todos que ser iguais, né? Podemos potencializar nossas diferenças e nos desenvolvermos muito bem dentro disso. Agora vamos falar de emprego, porque a notícia é boa. O Ministério do Trabalho divulgou o número de contratações e demissões aqui em Votuporanga do mês de maio e o saldo foi positivo. No total, foram geradas 50 vagas. Isso mostra que em maio teve mais contratações do que demissões. No mês, os setores que mais contrataram foram indústria, com saldo de 57 vagas, serviços com 20 e comércio, que teve 7 vagas. O que mais demitiu foi a construção civil, que teve perda de 33 postos de trabalho. No acumulado de um ano, o saldo também é positivo para Votuporanga, com 640 vagas, sendo que o setor de serviços é o único com saldo positivo. De maio de 2016 a maio de 2017, foram criadas mais de 900 oportunidades de trabalho. Em todo o estado de São Paulo, o saldo também foi positivo, com mais de 17 mil vagas. Destaque para a agropecuária, que foi a que teve o melhor saldo em maio. O inverno chegou e trouxe um pouco mais frio em Votuporanga. No próximo bloco vamos falar disso e também de uma novidade da TV Unifev. É já a seguir. Estamos de volta com o TV O Jornal. Os alunos do curso de canto coral do Polo Votuporanga do Projeto Guri participaram da atividade socioeducativa ECA Rock Nacional e Direitos de Crianças, Adolescentes e Juventude, promovida ontem em Ibirá. O evento, que reúne música brasileira e conceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, estimula a reflexão e o empoderamento dos alunos do Projeto Guri e faz parte de uma série de ações orientadas pela Diretoria de Desenvolvimento Social da Organização Social de Cultura Amigos do Guri. Cerca de 800 crianças e adolescentes participaram do evento. E o inverno, que começou hoje, trouxe baixas temperaturas agora à tarde. Os termômetros ficaram em torno de 28 graus. Agora há pouco caiu para 24 e devem chegar a 20 por volta das 8 da noite. O clima fica também mais seco. Nessa época, devemos ter mais cuidado com a saúde, principalmente por conta da baixa umidade relativa do ar. Em São Paulo, a quinta-feira promete ser de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite deve ser de muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 14 e 21 graus. Em Rio Preto não deve chover e a previsão é de que o dia todo seja de sol. A mínima prevista é de 16 e a máxima de 27 graus. Aqui em Votuporanga o dia deve ser de sol, com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Os termômetros vão de 15 a 29 graus. Uma ótima noite e até mais! Até daqui a pouco, Inaí. E as gestantes que ainda não se imunizaram contra a gripe têm que ir até sexta-feira nas unidades de saúde. A Secretaria Estadual publicou hoje uma nota convocando essas mulheres que formam um grupo com menor adesão à campanha. Aqui em Votuporanga, até agora, 506 gestantes foram vacinadas, o que representa 62%. E daqui a pouco tem estreia aqui na TV Unifev. Aliás, a gente está preparando mais novidades que já vão chegar aqui na telinha para você. O programa A Educação e Eles será apresentado pelo professor Edson Bogas e promete promover muita reflexão por aí. Olá, meu nome é Edson Roberto Bogas Garcia e sou professor. Há muito tempo temos ouvido a palavra educação dita de diferentes maneiras e diferentes aspectos. Mas afinal, o que é educação? Como ela se dá? Essas questões que impulsionaram e impulsionam a vida do ser humano vão ser retratadas aqui no nosso programa A Educação e Eles, apresentado por mim pela TV Unifev. Um bate-papo sobre vários temas relacionados à educação que vão tentar, de alguma forma, dirimir essas nossas dúvidas a respeito do tema. Espere mais um pouco.
Logo, logo traremos belas novidades para vocês. Até mais. Está imperdível, hein? É logo depois do TV Jornal. Agora vamos para o intervalo. A seguir tem as orientações sobre a vacinação contra o HPV. A vacinação já está disponível aqui em Votuporanga para o novo público-alvo. E também vamos ver como os hábitos saudáveis têm ajudado a melhorar as vendas de produtos orgânicos. Em instantes. Amanhã, os alunos da Escola Municipal de Artes apresentam para o público uma amostra das atividades desenvolvidas nos cursos regulares de música. Quase 100 alunos vão participar da audição que marca o encerramento do primeiro semestre letivo deste ano dos projetos coordenados pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A apresentação é gratuita e será a partir das 8h30 da noite na Concha Acústica Professor Geraldo Alves Machado. Agora vamos falar da campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra o HPV. Aqui em Votuporanga, o medicamento já está disponível também para o novo grupo que tem direito à imunização. Inaê Rodrigues. Agora podem ser vacinados contra o HPV meninos que tenham entre 11 e 14 anos. Antes, só era permitido quem estava na faixa etária de 12 a 13 anos. Para receber o medicamento, os pais devem levar seus filhos às unidades de saúde com carteira de vacinação. Meninos e meninas devem tomar 2 doses da vacina contra o HPV, com intervalo de 6 meses. Inaê Rodrigues para o TV O Jornal. Muito obrigado, Inaê. Lembrando que meninas que chegaram aos 15 anos sem receber as 2 doses contra o HPV podem ser imunizadas. Pacientes oncológicos e transplantados de 9 a 26 anos também passaram a compor o público-alvo. E no período de férias, o fluxo de veículos e pedestres aumenta, o que torna o trânsito mais intenso e movimentado. Por isso, a partir de sábado, começa aqui na cidade a campanha Férias em Trânsito. Ações educativas serão realizadas para alertar a população sobre a importância das condutas adequadas no trânsito. A campanha será promovida até o fim do mês que vem e terá o Tiro de Guerra como parceiro. E os produtos naturais e saudáveis movimentaram mais de 30 bilhões de dólares no Brasil só no ano passado. Eles têm sido cada vez mais procurados pela população. Com certeza você conhece alguém que tem adotado hábitos mais saudáveis na alimentação, o que melhora o faturamento do setor. Roupas, sapatos, incensos, maquiagem, tem de tudo. Até a panela pode poupar o meio ambiente. Ela economiza 30% de gás, porque ela tem um fundo de indução que esquenta 3 vezes mais e mantém a temperatura. Aí você economiza o gás. E o revestimento dela é cerâmica, feita à base de água e areia. Você economiza água porque ela é fácil de limpar. Os produtos expostos no pavilhão da Bienal em São Paulo são para quem está preocupado com a própria saúde, com o meio ambiente e com respeito a quem produz. São 2 feiras acontecendo ao mesmo tempo, a Bio Brasil Fair e a Natural Tech. São mais ou menos 1.200 produtos e 235 expositores, de olho em um mercado que só cresce ano a ano, apesar das dificuldades econômicas do Brasil. Daí é terreno fértil para fazer negócio. Também ganharam espaço os chamados veganos, que não podem ser testados nem produzidos com matéria-prima animal. A ideia é respeitar os bichos. Aqui, o arroz é usado para produzir um tipo de mel. A abelha é um ser vivo também, né? Que também foge, briga, luta para não roubarem o mel dela, né? Então a gente colocou esse mel no mercado. Além de vegano, o mel de arroz é orgânico, trata bem o ambiente e o produtor. Todo orgânico precisa ter um selo do Ministério da Agricultura. Uma das principais vantagens é que eles estão livres de agrotóxicos. Hoje, em média, cada brasileiro consome por ano 7 litros de defensivo agrícola, segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Mas aqui, a procura é por alimentos livres de veneno. Este mercado cresceu 20% no ano passado. O consumidor ele vem cada vez mais procurando produtos que tragam algum benefício à sua saúde, produtos saudáveis. Mas e o preço? As frutas são muito caras, mas as verduras às vezes fica igual os preços. Não são muito caros, não.
A gente fica por aqui, a gente convida você a continuar ligado aqui na TV Unifev, porque na sequência tem a estreia do programa A Educação e Eles com o professor Edson Bogas. Nós nos vemos amanhã. Até lá!